Você acha que o teu processo de modificação física ajudou também na tua recuperação das drogas? Eu falo o seguinte, você não vê mais aquela imagem desesperada que em algum momento estava precisando do... Cara, não acho que não, acho que não. Já me perguntaram isso daí. Eu acho que assim, porque já quando eu sofri muito, né? Eu acredito muito até nessa parada que a gente falou, porra, de mudar, de você enxergar, falando de homofobia e tal. Então eu acredito que o sofrimento, ele pode ser uma ferramenta, né? Uhum. Então assim, eu senti muito prazer na droga, por isso que eu usei droga todos os tipos, por muito tempo e tal. E as consequências do crack foi algo que fez eu sofrer muito, né? Mas não consigo ver a questão da modificação. Mas você se considera um cara hoje viciado nessas modificações? Não, porque eu até vi uma entrevista, por exemplo, do Black Alien, e ele falando pro René, que ele falou assim, não, eu vivo em função do meu projeto. Já é algo que eu já tento administrar tudo, né? Que nem eu falei, do meu trabalho, de que eu excedi. Por quê? O ser humano é um ser complexo. E a vida já me mostrou que mesmo que você não esteja tesão naquilo, se você não cuidar daquela necessidade tua, uma hora vai cobrar. Pô, talvez, olha como eu tô gordo demais, eu tô com colesterol porque eu não como direito, uma hora vai cobrar. Ah, você não deu uma atenção pra tua esposa, você não deu uma atenção pro o teu filho tá se perdendo no crime, ou coisa parecida e tal. Então, assim, eu tento administrar isso daí, né? Então, assim, às vezes eu tô numa sede de modificação, mas eu me vigio, talvez pelo fato de já ter sido dependente, então eu já vou falar, tá demais. Se controla, né? Isso aqui não pode ser teu Deus. Isso aqui não pode ser o centro da tua vida. Eu gosto de modificação. Eu sou modificado. Eu sou o que estou aqui. Mas eu não me resumo a isso, né? Só isso. Então eu preciso cuidar da minha parte espiritual. Né? Agora que o que está dentro de mim, essa transição que eu tive desses últimos dias, né? Que eu estou me recuperando dessa questão da ansiedade. Então tá assim, hoje a minha cabeça tá falando para me cuidar da minha parte mental, espiritual e tal. Então eu adiei essa parada da modificação, mas eu vi que eu já tô mais de um mês sem fazer nada, né? Então é algo que eu também tenho que cuidar, porque é algo que eu quero, que me faz bem, né? E tal. Então, buscando isso daí mesmo, equilíbrio e tal. Sempre tentando olhar para cada necessidade minha e que ela não tome uma proporção maior e gigantesca de outras coisas. Você fez, Carol, modificações porque você queria fazer ou foi meio, eu preciso andar, a gente precisa andar junto, a gente precisa ter um visual... Não assim, obviamente não vou mudar só por causa dele, mas pra gente ser um casal em sincronia, assim, ou não? Não, eu comecei a fazer em mim primeiro, assim, porque tudo começou pelo transdermal. Quando ele colocou os chifrinhos, falei, nossa, mas bacana. Achei assim, diferente, né? Eu achei até mais bonito do que os implantes que ficam embaixo da pele. E aí eu vi uma moça, que é esposa de um modificador também, que ela tem. E achei assim, super legal. E ficou algo assim... harmônico, não ficou bruto, aberração, agressivo, né? Nela ficou legal. E aí eu falei, poxa, eu tenho um olho amarelo. Primeiro que quando eu coloquei amarelo, já era uma zoeira do caramba falando que eu tinha hepatite. E aí eu falei, porra, já tinha feito, né? Vou fazer o quê? Já tava amarelo. E aí eu falei, bom, quando perguntam eu falo que era em relação a... como que é a do X-Men? Que tem um olho amarelo lá. Merda, fugiu o nome agora. Tá. E aí eu pintei o cabelo de cobre, né? Vermelho, pra ficar parecendo mística. A mística. Isso. Então, vamos sair da hepatite e... Pelo menos vira um herói. Né? Não, um herói. Não era nada ligado à modificação dele. E quando eu vi os transdermais, eu achei muito interessante. Eu falei, poxa, mas o olho amarelo não...
Não vai ornar, não tenha. Aí foi quando eu fui buscar algo ligado assim, cores de Eibal, né? Que é o procedimento do olho e tal. E vi um olho que era tipo um eclipse. Era a borda de uma cor, em volta da íris, outra cor. Eu falei, interessante. Aham. E aí, entramos em contato com outro modificador, ele falou que manjava fazer e tal, bora fazer? Que cor que você vai querer? Eu falei, ó, eu vou querer então o amarelo por fora, o vermelho por dentro, mas já pensando em algo assim, saindo do girassol, rosa vermelha, algo mais demoníaco, né, algo mais... E aí, quando a gente jogou o vermelho, tomou conta, assim, já tinha metade, já não tinha só a... Sim. Aí eu falei, bota o vermelho então em tudo. Aham, tá. E aí começou o quê? As pessoas, não sei se foi coincidência de quando eu coloquei o olho vermelho, começaram a me enxergar com uma fisionomia assim mais maligna, sabe? Olhos de sangue, lágrimas de sangue, essa... E durante alguns dias a gente fica saindo tinta, né? Então sai a lágrima da cor da tinta que você injeta. E eu falei, porra... As pessoas assim, mas se ele é o diabão, se você é quem, diabetes? Eu falei, porra, não, eu saí da hepatite, tu quer me jogar uma diabetes? Caralho, não rola. Aí eu falei, eu sou Carol Prado, então, Carol Prado. Aí ele, pô, mas se eu sou diabão Carol Prado, aí o nome sim, o nome foi uma questão do quê? Se a gente é um casal, Claro. Então vamos ornar o nome. Aí ficou a mulher demônia e coloquei os transdermais pra... incorporar o personagem que eu já tava buscando na net, algo mais endemoniado. Aonde que é os teus transdermais? É o os isso aí é chifrinhos. considerado... achei que era só as bolinhas, né? Não, as bolinhas é o subdermal, né? Que fica por baixo. E aí foi quando ele falou, não, então, ok. Quando eu coloquei os chifrinhos, que aí eu falei, a mulher demônia, já vai... Aí sim, ornou, mas não foi nada assim... Tá. Por causa... Por conta daquilo. O nome foi... O chifrinho, ele é por fora da... Como é que é? Ele é numa região da pele... Ou ele é o chifre... Ou ele é encaixado... O plástico é encaixado? Então, Como é que é? Não, é titânio, né? Tá. Quando você vai pôr os implantes de silicone, você descola a pele, você bota os implantes. Quando você vai pôr placa de titânio que você... Eu tenho aqui no braço. As aí duas aqui. é o mesmo procedimento. Faz a incisão, coloca o macho... A fêmea por baixo da pele, rosqueia, né? Ele rosqueia. entendeu? E o macho é o que fica por baixo. fora. É enroscado. Entendi. Perfeito. Entendeu? Tá, claro. É como se fosse só o encaixe. Isso. Ali, tá. E aí faz a rosquinha e coloca, entendeu? Usa quando quer, enfim. Algum desses procedimentos, Carol e Diabão, são perigosos? Fisicamente pode dar algum problema do que foi feito? Então, assim, pelo que a gente passou, né, de perigo, assim, até mesmo... Eu acho que qualquer coisa, assim, né? Se você não cuidar, você não procurar um profissional certo, até mesmo uma tatuagem, né? Você pega ali, ela pode, né, sei lá, não ter uma biossegurança legal e tal, você pode acarretar tudo. Mas a gente está falando de saúde, de incisão, acho que tudo tem, né? Tudo tem. Perigo sempre tem, né? E que acontece, de repente, até com outra parada que não seja uma modificação corporal, né? Próxima vez você deixa que a Carol faça, irmão. Tá. Não, Entendeu? Abdominoplastia, breve implantes de silicone, rinoplastia, tudo no estúdio do Diabão. tá amarrado, gente, pelo amor de Os médicos vão ficar... Vampira! Nossa! Porque com certeza deve ter isso, né? A galera que fala, como é que ela faz isso? Essa mulher não Tem só uma médica que não pira, né? Que é a nossa médica. Até mesmo, que ela já sabe que a gente ela falando assim, mas assim, até o nariz mesmo, foi um negócio que realmente, quando a gente removeu, e postou, na época não tinha nem isso, a gente ficava no Face e tal, foi um ataque muito funk. Tanto que ela rolou até um trauma, ficou um tempão sem fazer nada e tal. Foi mesmo vários ataques assim loucos, assim, disso daí por ter feito isso, porque quando eu fiz fui o terceiro no mundo e o primeiro no Brasil, né?
Então foi algo assim, teve muita gente não esperava, de repente, o número de ataque que normalmente a gente não deixa a internet, as redes sociais, enfim, entrar muito em nós, assim, no nosso relacionamento, na nossa casa. A gente, sinceramente, a gente às vezes evita até de ler comentário. Pra evitar trazer pra gente essa energia ruim, esses preconceitos. Mas assim, o nariz foi algo tão forte, que não foi só algo que, tipo assim, me traumatizou no fato de fazer outros procedimentos. Me traumatizou a rejeição. Ao ponto ofensa, ataque, né? Entendeu? De tipo assim, mas será? Não tô fazendo mal pra ele? Poxa, mas talvez... E você ficar com dúvida até de você, da tua capacidade, né? De quem é você, porque conseguiram, pela primeira e única vez, apagar o que realmente foi um marco pra gente, que era pra ser nossa vitória, nossa alegria, nosso êxtase, né? Conseguiram apagar. Mas, Carol, assim, eu entendo você sentir, isso é um sentimento muito humano e genuíno que você sente. Mas o que eu penso vocês devem sentir isso diariamente. Essas pessoas, elas pensam isso, elas só não verbalizam. Mas isso quer dizer muito sobre elas também. Sim, quer dizer, não tem... Sim. Vocês são um casal feliz, tá com um pequeno aqui, comeu todos os meus biscoitos, inclusive. Tô brincando, dei meus biscoitos pra ele. Mas assim, entendeu? O que é saudável e o que não é saudável? Isso é tão questionável também, entendeu? É que vocês, obviamente, dá pra entender o choque que a pessoa tem. Mas o que pensam a respeito de vocês, eu acho que com o visual que vocês têm, se vocês se preocuparem mesmo com isso, é enlouquecedor. Foi mais uma questão do procedimento, quando fez a questão de ataque e de ameaça, marcando o Conselho Regional de Medicina, polícia e tal. Polícia? Os caras ameaçaram a gente de uma forma de entrar com processo com isso. Eu falei, caraca, mas não tá fazendo nada comigo. Então foi um bagulho que eu já fiquei. Aí já começo a ficar em choque, né? A gente já chegou a receber isso, né? ameaça de morte, os religiosos. Né? Nessa época aí, os bagulhos assim, tenso. Agora, sobre o que falam da gente, questão de aparência, assim, acho que a gente tá bem já calejado, né? A gente vive um momento em que as pessoas querem atentar contra a liberdade do outro. Sim. Entendeu? Então eu acho o seguinte, vocês façam o que vocês quiserem das vidas de vocês. Até mesmo assim, o que deixar vocês felizes. Quer dizer... É que assim, as pessoas esquecem hoje, né? Eu me preocupo no quê? Meu filho tem acesso à internet, né? Não só esse, mas os outros, né? Eu fico pensando assim, imagina, ele já chegou a olhar, tipo, os aplicativos de vídeo e tal, falar, papai, mas olha o que ele tá falando de você, isso não é verdade e tal. Quer dizer, as pessoas não tomam nem cuidado, que não é só nós. Entende? Elas não tomam cuidado até no que vão falar e que o meu filho pode ler. Claro, eu entendo. Né? E na cabeça dele ali, fala, mas como assim? Eu sei que tem muita gente que deve estar assistindo esse momento pensando assim, mas se ela é tão preocupada, tô falando a voz do comentário, não é o que eu penso, mas se ela é tão preocupada com esse comentário, por que eles fizeram isso que eles fizeram com o corpo dele? Então, é o que a gente mais hoje, tipo assim, mas se postou na rede social, por que não quer ouvir crítica, não quer... Como se a gente estivesse ali perguntando ou esperando a aprovação dessas outras pessoas para o que a gente vai fazer. Entendeu? Hoje eu tiro toda a oportunidade até com a questão de formação, né? De quem meu filho vai ser, né? Então vai ter isso daí, eu já aproveito, que nem eu falei, fui um homofóbico. Se você falar sobre isso com meu filho já tem uma outra visão, uma outra postura, a questão disso aí. Então essa questão das pessoas atacando, eu já aproveito tudo isso daí no sentido de quem eu estou colocando no planeta, né? Qual o legado que eu vou deixar. Então, nem me interessa muito, porque hoje eu olho aí a sociedade como está,
E modéstia à parte, eu olho no meu filho o comportamento que ele tem diante das pessoas, do amiguinho, do vizinho e tal, eu fico extremamente satisfeito. Que eu falo, caraca, mesmo aí, às vezes o cara é mó lixo falando, mas não tem noção do ser foda que eu tô botando no planeta, né? Então isso me enche de alegria, né? Então, nossa filha todo dia de manhã vai treinar na academia. Aproveita essa situação aí para formar ele como um grande homem, né? Deixar um legado legal, né? Tem alguma modificação, Carol, dele que você fala, pô, não faz isso, não faz. Então, a gente não procura dizer não quero que você faça ou não faz. Mas tem algumas que a gente fala, não vai combinar com o que você busca. Vai destoar um pouco, né? Mas aí o que acontece? A gente entra no bom... Mas o que você acha? Ele se preocupa muito em como eu vou olhar ele. Aí eu já fico assim, mano, se você colocar isso, vai ficar esquisito. Aí eu vou começar a te olhar esquisito. A mesma coisa, entendeu? Claro. E aí se eu falo eu fico sempre nessa dúvida. Se eu falo, não, isso vai ficar bonito, porra, eu não sei se eu falo isso, porque ele não quer ficar bonito. Tá trabalhando pra ser feio, eu falo, aí o que eu vou falar? Entendeu? É aquela coisa, tipo, você que sabe, mas... Você respeita um pouco a liberdade do outro também, tem que respeitar o que o cara quer fazer.